Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Rafa. Olá pessoal, eu sou Rollins. Hoje, como de costume, a gente veio trazer um novo filme para vocês, um filme de faroeste. Mas antes disso, ainda a gente dar continuidade a falar um pouco sobre o filme, não se esqueça, se gostarem, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que é para quando a gente lançar vídeo novo, vocês ficarem sabendo e virem assistir. E outra coisa que a gente sempre fala nos vídeos, o nosso vídeo não tem edição, melhor, não tem corte. E nem edição, né? Não tem cortes. Porque como a gente quer fazer um vídeo mais espontâneo, então a gente decidiu não fazer cortes. Então se a gente errar, se a gente esquecer de alguma coisa, vai assim mesmo. Né, velho? O filme que a gente trouxe para vocês hoje é um filme que está no catálogo da Netflix. Muitos dos filmes que a gente vai falar vai estar no catálogo da Netflix, porque é um catálogo que é muito grande, então tem muitas possibilidades, muitos filmes, muita variedade, muita série. Então é isso. O filme é Os Indomáveis, é um filme que é um remake já de um filme mais antigo, né? Então eles em 2007 resolveram fazer esse remake com grandes estrelas de Hollywood, né? Que é com Christian Bale, aquele que fez o Batman, Russell Crowe, né? Que fez o Gladiador, eles estão bem novinhos ainda, também foi em 2007, né? Então, só pelo elenco, e também tem outros atores também. Tem aquele ator que fez Percy Jackson, que ele faz o filho do Dean, que o Dean quem faz é Christian Bale. O filme, ele retrata uma família que vive no faroeste, né? Quando os Estados Unidos estavam se expandindo cada vez mais, né? Pelos Estados Unidos, ó, pela América do Norte, e estava também desenvolvendo também a questão das rodovias, né? A questão das linhas de ferro. E o que acontece? A linha de ferro iria passar pelas terras do Dean. O Dean, ele é um fazendeiro que mora lá faz bastante tempo, ele tem umas terras lá, que basicamente ele vive do que ele planta e do que ele cuida, que é do gado, das suas plantações, ele vive disso. Só que por algum motivo não, pela seca que teve muito grande por aquela região, ele não conseguiu nem plantar muita coisa, nem produzir muito feno para o gado. E ele precisou fazer um acordo com um cara que tinha muito dinheiro da cidade. E esse cara foi mais um plano do que realmente um acordo. Foi mais um plano não, foi mais uma extorsão, vamos dizer assim. Porque esse cara descobriu que a ferrovia iria passar pelas terras do Dean. E ele cresceu os olhos em cima. Porque naquele período, as pessoas que tinham terras naquele lugar, onde a ferrovia iria passar, os grandes empresários queriam comprar as terras por preço de banana. Então, tudo que eles pudessem fazer para que... Quanto é que tá a banana? Baratinho. Comparado com o preço da terra, né? E o que eles pudessem fazer para prejudicar essas famílias, para as famílias perderem o dinheiro, no caso a fazenda, eles fariam. A Dean acabou pedindo dinheiro a esse empresário. Só que como a produção foi muito fraca, na questão de feno, de plantação, ele não conseguiu dinheiro suficiente para pagar a esse empresário. E o empresário começou a cobrar, né? Como ele viu que Dean não tinha dinheiro, ele começou a ameaçar, tocar fogo no celeiro dele e pressionar para ver se ele realmente dava o dinheiro. Só que ele sabia que o Dean não tinha como dar o dinheiro, porque não teve plantação suficiente para ele vender, para ele ficar com uma boa parte para alimentar a família e pagar a esse empresário, né? Né, velho? Lembra dessa parte? Sim. Vai, fala. E aí dentro é um drama, né? É um drama. O que tinha a terra, O Dean, ele acaba se submetendo a acompanhar um grupo Era o xerife com um grupo que ia ajudar o xerife, né? A levar o Wade, né? Era o Wade e o seu bando. O Wade era um bandido, um assaltante. Exatamente. E ele se oferece para se integrar neste grupo justamente para que tenha uma recompensa financeira, né? $200. $200, e aí ele poder recuperar as terras dele junto a
o que estava, de certa forma, ameaçando ele de Aham. perder tudo, né? E aí tem uma parte que eu achei bem interessante, que ele tem aquele... É como se fosse uma joia, né? É Um broche, um braço. um broche, isso, um broche de família. E aí, ao todo tempo, mostra essa cena como se fosse algo de uma memória muito afetiva, né? Uhum. Tanto é que ele carrega isso e ele chega a sempre mostrar isso, né? E ao mesmo tempo que ele tem a necessidade de ter a recuperação da terra, e talvez isso ajudasse, né, na questão financeira, Bastante. mas ele não se desprendia, de certa forma. É uma joia de família. Exatamente. E tem também aquelas partes lá, logo no início, né, que quando aquele pessoal lá, eu esqueci o nome, eles estão vindo numa carroça com os burros e os cavalos, eles são assaltados. Sim, que o pessoal do Wade, o Wade é muito famoso naquela região por assaltar, sabe? E esse pessoal vem trazendo uma grande transferência de dinheiro, né? E o grupo do Wade vai assaltar. E aí nessa parte também é bem interessante porque há um conflito, né, entre o bando, né, e as pessoas que estão ali protegendo aquele valor em dinheiro, aquele valor bem significativo. É como se fosse tipo um carro cofre, só que é um carro cofre que diz? Acho que é um carro cofre Carro que diz. forte. Carro forte, isso. É. Só que naquele tempo, como era de carroça e cavalo, eles tipo blindaram a carroça com placas de ferro, como se fosse tipo isso, porque eles imaginavam que se eles colocassem dificuldades, o Wade não conseguiria assaltar a carruagem, mas foi em vão. E aí nesse momento eles acabam que se depara justamente tanto o que estava com a dívida, que é O Dean. como a questão do O Wade. Wade com seu bando, Uhum. e as pessoas que estavam ali carregando, né, transportando aquele valor financeiro bem significativo. O Dean fica... Desculpa, vai te interromper. O Dean, ele saiu para procurar o gado dele, que estava bem distante, né? Como estava no período de seca, então ele deixava os gados bem longe. Saiu ele e os 2 filhos deles. E aí nesse momento acontece o quê? Que eles acabam ajudando, porque um dos principais, né, que estava lá, Que era um caçador de recompensa. o caçador de recompensa, E acabou se ferindo no combate com o grupo de Dean. o Dean, Dean não, de Wade. ele perde, de certa forma, naquele momento, os cavalos, Uhum, tanto é. dele com os 2 filhos, e aí causa também uma revolta muito grande na questão do filho mais velho, O William. né? Uhum. Ao ponto dele próprio se arriscar no decorrer dessa trama. É. Porque o William, ele, de certa forma, ele via o pai como tipo aquela pessoa medrosa, que não tinha coragem de peitar essas pessoas para defender a família, na mente dele. Só que o pai dele, eu acho que ele no fundo não queria. O pai dele não, né? O Dean. Que era o pai dele, o Dean. Ele não queria trazer mais problema ou então trazer uma dificuldade a mais para a família. Ele queria proteger a família dele. Então, o que ele pudesse fazer para evitar entrar em conflito, ele faria. Ou ele fazia, né? E eu acredito também que seja por essa linha também, porque também ele não queria expor o filho. Isso. Embora que o filho sempre era aquele assim muito curioso, queria estar sempre vendo o que era que o pai estava fazendo e o que estava acontecendo, né? Isso. Tanto é que ele descobre até mesmo sem o pai falar. O pai de William, o Dean, qual era o medo dele? Que o William acabasse se envolvendo, indo por esse caminho que o Wade seguiu, porque ele viu que o William tinha um olhar tipo assim meio vingador, sabe? Que ele queria fazer tudo na hora, muito explosivo. E o medo dele é que ele seguisse esse caminho. Até porque o Dean, há muitos anos atrás, ele passou muitos anos na guerra, que era a guerra dos... Como é que era o nome? A Guerra do Norte, que era quando estava enfrentando povos indígenas, né? Então, ele tinha muito medo, porque ele passou por isso. Ele viu como é que era a questão da guerra em si, né? E lá também mostra a questão, por exemplo, de que o Wade, né? Sim. Pelo que eu entendi, parece que ele tinha já tido um caso com ela, aquela lá que... Sim, era. Mas eu fiquei em dúvida.
O Mas a Wade... forma como ele tratava ela parecia que já conhecia, porque ela era cantora e tinha deixado de cantar por questão da voz, né? Isso, que a voz dele, ela começou a tossir. Porque naquele tempo, pelo que eu entendi, tava uma crise muito grande daquela doença. Como é que é daquela doença? Vai que é só tosse, tosse, tosse. Tuber. Vou dizer o nome, mas Tuber. TB. Aquela doença. TB, né? É. Aquela doença. Pronto. Aí ela acabou pegando essa doença e acabou se afastando dos palcos. Mas ele poderia conhecer ela? Poderia, mas eu imaginei o quê? Que ele é um galanteador. Porque ele disse a mesma coisa com a mulher do Dean, quando ele foi pra lá. Porque quando o Dean aceitou... Mas ele desenhou ela, a que era cantora, e não desenhou a mulher do Dean. Mas porque ele ficou com ela. E a mulher do Dean ele não ficou. Sem falar que ele na trama, ele é um grande artista, né? Isso, Ele justamente. desenha muito bem. Aí, quando o Wade foi preso, porque o Wade era tão afrontoso que ele assaltou a carruagem, não foi o carro forte da época que era movida a cavalo, e ele foi pra cidade. Foi ele e o bando dele. O bando dele foi tipo, se disfarçou, né? Que era como se fosse tipo o segundo em comando. Quando o Wade foi beber no salão, o grupo dele foi avisar, o grupo não, só um deles, estava o segundo em comando, foi avisar o xerife que houve um assalto. O xerife se juntou com o grupo e foi ver o que tinha acontecido. Sendo que o Wade e o grupo dele já estavam na cidade. Já tinha conseguido assaltar, já estava na cidade com o dinheiro todo. E o Wade não saiu da cidade. Ele é tipo assim, aquela pessoa muito afrontosa, sabe? Que não tem medo de nada. Então, quando o xerife saiu... Afrontosa e ao mesmo tempo ele apresenta um comportamento de muita frieza diante do perigo. Frieza, isso mesmo, ele era muito frio. Mas ao mesmo Como tempo... você falou, então, você está dizendo, nesse momento aí que já estava tomando conta lá da cidade. Eram as coisas acontecendo e tudo. E ele na boa, nem ligava. Super tranquilo, né? Depois tem um ponto a acrescentar sobre a questão da frieza dele. E outra coisa, depois tem um ponto a acrescentar também sobre a questão do... Mas ele fala um pouco a respeito da história de vida dele para a igreja. Pronto, sobre isso que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Aí o Wade fez isso e ficou na cidade. Encontrou essa moça no salão, bebeu um pouquinho e subiu pro quarto com ela. Quando passou um tempo, o xerife voltou. O xerife voltou junto com o caçador de recompensa que tinha sido ferido, com o Dean, que o Dean ajudou o homem que tinha sido ferido, para a cidade. Por quê? Quando chegou lá, o Dean tentou falar com qual é o nome dele, meu Deus? Com o homem que estava ameaçando tomar as terras deles. E ele ofereceu essa joia que ele tinha para que ele esperasse até o inverno chegar. Só que o empresário não queria. Por quê? A ideia do empresário era justamente tomar as terras do Dean, porque ele sabia que a ferrovia ia passar por lá. E ele queria tomar e comprar a preço de banana. Na verdade, ele queria tomar. Foi aí que Dean viu que não tinha jeito, ele ia perder as terras deles, no caso dele e da família. Foi quando o xerife viu que o Dean estava no salão, né, bebendo ainda, que tinha descido do quarto, e prendeu ele. O bando dele não estava mais lá, já tinha se dissipado, já tinha ido embora. Quando prendeu ele precisava levar o Wade até aonde o trem passava, porque aonde o trem passava, lá eles iam levar ele até a prisão, porque lá na prisão, segundo eles, não teria como ele fugir. Só que a gente ficou sabendo, não foi, velho, que ele já tinha fugido 2 vezes dessa prisão. Quer dizer, então, que nada segurava o Wade. Foi quando veio na cabeça do Dean o quê? Essa é a minha chance de conseguir um valor para pagar as minhas terras. Então, o Dean acabou falando com o chefe da ferrovia o quê? Se você me der $200, naquele tempo era uma fortuna, eu lhe ajudo a levar o Wade até a prisão. Até a ferrovia. Né? Aí ele falou assim, pronto, eu concordo, se você me ajudar, eu levo você até a ferrovia. Foi, velho? Exatamente. Aí, quando ele bolou esse plano, o Dean pensou o quê? Vamos fazer uma coisa. Vamos levar ele para minha casa, a carruagem sai sozinha da minha casa, e o bando dele vai imaginar que... Porque o bando já sabia que o Dean tinha sido preso. O Dean não, o Wade.
Eles vão imaginar que o Wade está na carruagem e eles vão perseguir a carruagem. Sendo que quando ele chegasse muito longe, já ia ser tarde demais. O Wade já ia ter o quê? Sido levado até a ferrovia e tinha embarcado no trem e tinha ido para a cadeia. Esse era o plano dele, só que logicamente não ia ser assim tão fácil, né? Foi quando o Wade conheceu a esposa do Dean. O Wade, ele tem uma lábia que você fica assim, gente do céu. Apesar dele ser muito charmoso também, quem faz ele é o Russell Crowe, né? Russell Crowe. Então, ele tem uma lábia muito grande. Tanto é que a esposa do Dean, quando começa a conversar com ele, ela fica tipo paralisada. Fica tipo encantada com ele. Porque é uma coisa que eu achei muito interessante no Wade. O que o Wade fazia não é correto, logicamente. Mas as pessoas que queriam prender ele já tinham feito coisas piores do que ele já tinha feito. Então, tipo assim, em qual balança sendo medida isso aí, né? Ele estava sendo preso pelo que ele já tinha feito com as pessoas ou pelo dinheiro que ele já tinha pego? Pelo que eu entendi, eu acho que ele foi mais preso pelo dinheiro que ele já tinha pego. Porque o xerife e o cara da recompensa, que ele escapou quando ele chegou na cidade, ele passou por uma cirurgia e escapou. Esse homem, que ele é um caçador de recompensa, tinha feito atrocidades com os indígenas, né, quando houve a guerra. Então, o Wade acabou, tipo, colocando na balança, porque quando ele acusou o Wade, não foi ter feito coisas bárbaras, né, que não justifica, tinha feito coisas horríveis com algumas pessoas durante os assaltos que ele cometeu. Aí o Wade foi e disse assim, mas você fez coisas piores com tal aldeia. Então, como é que está sendo pesada essa coisa? Porque eu sei que houve aquela guerra entre Estados Unidos e os povos indígenas, né? Então, os povos indígenas estavam se defendendo e defendendo a terra deles, que estava sendo invadida, né? Então, fizeram barbárie com os indígenas, da mesma forma que os indígenas fizeram barbárie com os povos americanos. Americanos não, os povos invasores da América. Né, velho? Exato. Tem mais algo a acrescentar? Eu acredito que você já falou tudo. Mas ainda tem uma coisa a acrescentar. Ó, sim, sobre aquela questão da história de vida dele. Que aí você disse que ia falar e não falou. Sim, uma coisa assim muito Porque, de certa forma, foi como se ele quisesse se justificar pelo fato dele fazer o que ele faz atualmente. Que não justifica, lógico, né? Que quando ele era criança, o pai dele foi morto. Que naquele tempo a gente tinha lei, mas não tinha, porque as pessoas desviviam a outra e ficava por isso mesmo. Então, assim, quase ficava por isso. Porque eu sei que o xerife ia investigar, mas daqui que descobrisse quem foi, já passaram muitos anos já. Aí o Wade, ele disse que quando criança, a mãe dele deixou ele na ferrovia e falou assim, filho, eu volto já, eu vou comprar nossas passagens. Quando o Wade chegou, ficou lá esperando a mãe dele foi e deu uma Bíblia para ele. Por isso que ele sabia muito da Bíblia. Ele dizia versículos, sabe, da Bíblia. Aí ele ficou lá esperando ela, ele passou um dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia e nada dela voltar. Ele disse que leu a Bíblia em 3 dias, mas eu acho que é mentira, mas ele disse que leu. E a mãe dele não voltou. E ficou por isso mesmo. Então, quer dizer que ele foi criado sozinho, vamos dizer assim. Alguém criava aqui, alguém criava ali. Então, isso começou, eu acho que criou tipo uma revolta nele. E ele tentou, de alguma forma, ganhar a vida o quê? Assaltando o banco, assaltando o povo que tem mais dinheiro. E assim, ele se tornou muito famoso naquele lugar. Porque todo mundo conhecia ele. E é interessante que eu acredito que de fato ele tenha lido. Agora em 3 dias eu não tem como, né? Acho que ele só no vídeo ele lê 73 livros em 3 dias. Não tem como, ele é mais uma criança. E aí, tipo, é interessante que em alguns momentos que ele faz as atrocidades dele, ele lê um versículo. Um versículo. Aham. Ele fala uma citação bíblica. Igual ele lê pro caçador de recompensa, não é? Você fica tipo assim, é psicopata, viu? Aí dá um gancho da gente se aprofundar e falar mais nem tanto do filme em si, mas assim, do contexto atual que a gente está vivendo. É importante a gente também dar umas... com certeza. Trazer o filme, mas o filme também além de muitas coisas da nossa atualidade, por exemplo. Quanta hipocrisia de uma pessoa que tinha o conhecimento da Bíblia e fazer as atrocidades que ele fazia e ao mesmo tempo ao fazer ele finalizar com um versículo. E a gente vê muito isso na nossa atualidade, né? Mas se você for analisar, o Velho Testamento, ele tipo que concorda com algumas coisas, o Velho Testamento. Ele é bem assim, meio tipo... A gente já tá no contexto dele.
Hã? De religião, É. né? Não, mas é só tipo assim, é mais uma coisa tipo assim, de você analisar, né? Que o Velho Testamento realmente trazia esse lado assim mais vingativo, de olho por olho, dente por dente, e assim ia, né? O Novo Testamento que não, o Novo Testamento é mais paz e amor de Jesus. Não, mas o que eu quero Confio. dizer com isso é porque, tipo assim, hoje em dia as pessoas utilizam muito Usa a Bíblia pra fazer coisa a ruim. Bíblia, né? Para mostrar a mansidão, a bondade. Quando você vai ver. Só que por trás, né, tem todo outro contexto bem obscuro que até então não tinha sido revelado. Aham, mas realmente é isso mesmo. Porque as pessoas imaginam que pessoas que leem Bíblia, pessoas que são religiosas, Seja pessoas puritano, boas, né? mas nem São, sempre, viu? né? São não. Aí, se fosse para editar o vídeo, você botava assim, e as asinhas. Muitos são piores do que pessoas ateia. Voltando pro filme. Aí, outra parei que parte? Sim, que eles iam ter que levar o Wade até a ferrovia, porque o trem ia passar por lá e ia pegar ele. Pra Que levar horas? Eita, 3h40. Não foi? E 10. Ai, deu 30 minutos. 3h10. Então ele tinha que estar lá antes das 3h10. Senão ele perderia só no outro dia. Quiçá, ou então só depois. E sem falar que o bando... Gente, é muita energia acumulada. E sem falar que o bando estava perseguindo eles. Então ele vai daqui para Natal, correndo. Deus me livre. O bando tinha que prender ele. O bando... Não. Ele tinha que chegar lá antes do bando pegar eles. Porque se o bando encontrasse eles antes, eles iam morrer. Só que no decorrer disso tudo, eu achei legal porque foi criando um vínculo entre o Wade e o Dean. Porque o Wade viu que o Dean estava fazendo aquilo tudo apenas para garantir a terra da família dele. O final acontece uma coisa maravilhosa que eu não vou contar. Assim, maravilhosa entre aspas. É o que acontece mesmo assim o que o Wade faz no final. Não vou contar o que é pra vocês assistirem. Se eu vou contar o final, vocês vão assistir o filme, né? Apesar de ter muitos spoilers no vídeo da gente. Praticamente tô fazendo aqui uma resenha crítica. A gente tá contando o filme. Não, mas é isso mesmo. A gente tá contando o filme e falando assim, nossos pontos. E a gente tem que chegar lá antes desse horário. E o filho do Wade, do Dean, quando o Wade decide levar o Wade até essa ferrovia, ele acaba seguindo eles escondido, né? Eu fiquei com raiva dele nesse momento. Que ele acabou saindo escondido, mas se não fosse o filho dele, eles tinham se ferrado. Né? E o filho dele acaba ajudando eles, naquela parte que são atacados. Né? Então, o filho dele acaba ajudando eles, então eles vão fazer essa viagem junto. O Dean com o filho, e o Dean sempre meio preocupado com medo de acontecer algo com o filho. E levar ele até a ferrovia. Durante esse processo de ir lá onde eles estão até a ferrovia, acontece muita coisa. Também eu não vou contar, que é pra não ficar também destrinchado todo o filme, né, velho? Exatamente, senão fica sem graça. Acho que não vão assistir, nem vão comentar aqui embaixo depois, se não tiver assistido. Ok. O que tu acha desse filme? O que tu achou? É um filme remake, né, que foi lançado em 2027, 2017, não, em 2007, mas é um filme que já é um filme mais antigo. É um 8. Um 8? É. Tu gostou da história do filme? Gostei. Eu também gostei bastante do filme. Gostei da história. Teve uma parte que eu não gostei, que ficou meio sem sentido, não foi? A parte que o Wade ficou na cidade, pra mim não fez sentido. Porque, tipo assim, ele sabia que eles iam voltar pra cidade e o Wade continuou lá. Então, assim, tá, me prenda. Eu achei meio sem sentido essa parte. Né? Mas o filme em si é muito bom, a história é bacana, apesar que é muito parecido com aquele outro filme, que parece com Os Indomáveis também, só que eu achei Os Intocáveis, que é com Chris, alguma coisa que faz o Guardião da Galáxia, que é com ele, que é com aquele ator, acho que eu esqueci o nome dele, que é um filme mais antigo também, mas é muito bom esse filme, gostei. No geral, eu gostei. Tem umas pequenas falhas? Tem, mas eu gostei no geral. Então, pra mim, eu vou dar 8 também, igual a 8. Eu ia dar 7, mas como foi pequeno, só pequenos erros, eu vou dar 8 também. Então, pessoal, é isso. Se vocês quiserem assistir, está disponível na Netflix. Como todos os filmes que a gente tá falando até agora, tá tudo na Netflix.
Se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, até o próximo vídeo.